A maioria das pessoas vê a morte como um fim. Na Índia, ela é apenas uma passagem. Às margens de um dos rios mais antigos e sagrados do planeta, todos os dias, corpos são queimados, cinzas são espalhadas e almas são libertadas, segundo uma fé que atravessa milênios. Este é o rio Ganges. Para alguns, um rio. Para mais de 1 bilhão de pessoas, uma deusa viva. Aqui, o fogo nunca se apaga. As chamas ardem dia e noite, consumindo corpos humanos, diante dos olhos de quem passa. Homens carregam seus mortos em silêncio. Cinzas cobrem a pele. Mantras ecoam no ar pesado de fumaça e espiritualidade. Mas nem todos são cremados. Crianças, mulheres grávidas, doentes, homens santos cobertos de cinza. Alguns corpos seguem outro destino, entregues diretamente às águas sagradas. Prepare-se, você está prestes a conhecer o lugar onde o fim não assusta, porque ele é apenas o começo. A maioria das pessoas vê a morte como um ponto final. Na Índia, ela é apenas uma vírgula. Às margens de um dos rios mais antigos da humanidade, a vida e a morte coexistem em silêncio e fogo. Todos os dias, o nascer do sol ilumina rituais que acontecem há milhares de anos, sem interrupção, sem medo, sem pressa. Este é o rio Ganges. Para quem olha de fora, ele pode parecer apenas um rio comum. Mas para mais de 1 bilhão de pessoas, o Ganges não é água a menos. É uma deusa viva capaz de purificar pecados, libertar almas e quebrar o ciclo eterno de renascimentos. Aqui, morrer não é tragédia, é libertação. Nas cidades sagradas que margeiam o rio, como Varanasi, o tempo parece funcionar de outra forma. As chamas nunca se apagam. O fogo arde dia e noite, consumindo corpos humanos diante dos olhos do mundo, não como espetáculo, mas como rito sagrado. Homens caminham em silêncio, carregando seus mortos envoltos em tecido branco. Mantras ecoam entre as vielas antigas. A fumaça sobe lentamente, misturando cinzas, fé e história. Cada chama representa uma despedida. Cada cinza lançada ao rio simboliza o retorno ao universo. Neste lugar, a morte não é escondida. Ela é aceita. Ela é respeitada. Ela é celebrada como parte natural da existência. E é aqui que começa a nossa jornada. O fogo é o coração do ritual. Na tradição hindu, ele não destrói, ele transforma. O fogo é o elemento que liberta a alma do corpo físico e a conduz para o próximo estágio da existência. Às margens do Ganges, especialmente nos ghats de cremação, como o Manikarnika Ghat, o ritual acontece sem interrupções, dia e noite, chuva ou sol, há séculos. Aqui, a morte não espera. O processo começa com a purificação do corpo. O falecido é banhado nas águas do Ganges, envolto em tecidos simples, quase sempre brancos, e colocado sobre uma pira feita de madeira. Cada tipo de madeira tem um significado. O sândalo, o mais caro, é reservado aos ricos ou a figuras importantes. Os mais pobres usam madeira comum, mas o destino espiritual é o mesmo, porque no fogo todos são iguais. Depois de horas, o corpo se torna cinza. Restos ósseos são cuidadosamente recolhidos e, por fim, entregues ao rio. As cinzas são lançadas nas águas do Ganges, completando o ciclo corpo à terra, cinzas à água, alma ao universo. Esse é o instante mais sagrado de todo o processo. Para quem observa de fora, pode parecer chocante. Corpos sendo queimados a céu aberto, chamas altas, fumaça constante. Mas para quem vive essa tradição, o fogo
não representa a perda, ele representa libertação. O fogo é visto como o elemento final da purificação. Ele rompe o apego ao corpo físico, liberta a alma do sofrimento, encerra o ciclo terreno. Aqui, a morte não é tratada como tabu, ela é encarada com serenidade. Aqui, a morte não é escondida atrás de portas fechadas. Ela acontece à luz do dia, diante de todos, porque faz parte da vida. E é justamente isso que torna o Ganges tão poderoso. Mas nem todos seguem esse caminho. Alguns corpos não são cremados. Crianças, mulheres grávidas, homens santos, doentes. Na próxima parte, entraremos em um dos temas mais profundos e controversos deste ritual: quem não é queimado e por quê? Apesar de o fogo ser o ritual mais comum, nem todos passam pelas chamas. Na tradição hindu, existem pessoas consideradas espiritualmente puras que não precisam do fogo para libertar a alma. Para elas, o ciclo da vida já está completo. Entre essas pessoas estão crianças pequenas que ainda não acumularam karma, mulheres grávidas que carregam outra vida dentro de si, homens santos, conhecidos como sadhris, que renunciaram ao mundo material, e, em algumas tradições antigas, pessoas que morreram por doenças específicas. Esses corpos seguem um caminho diferente. Em vez da cremação, esses corpos são envoltos em tecidos geralmente amarelos ou vermelhos e entregues diretamente às águas do Ganges. A crença é clara: se a alma já está pura, não precisa ser purificada pelo fogo. O rio, sendo uma deusa viva, faz esse trabalho. Para quem observa de fora, ver corpos no rio pode parecer perturbador. Para quem vive essa fé, é um ato de profundo respeito. E existem ainda aqueles que caminham entre a vida e a morte de forma única. Homens que cobrem o próprio corpo com cinzas humanas, que vivem à margem da sociedade, que não temem a morte, porque convivem com ela todos os dias. Eles acreditam que, ao se cobrir de cinzas, lembram ao mundo uma verdade simples: tudo o que vive um dia vira pó. E para eles, isso não é medo, é liberdade. Enquanto o fogo consome o corpo, outra transformação acontece entre os vivos. Na tradição hindu, a morte é um rito conduzido quase exclusivamente por homens. São eles que carregam o corpo. São eles que acendem a pira. São eles que lidam diretamente com o fogo, as cinzas e os restos mortais. Isso não acontece por acaso. A cultura hindu tradicional acredita que a presença feminina, no momento da cremação, pode prender a alma ao mundo material, devido ao vínculo emocional intenso. Por isso, as mulheres geralmente se despedem antes, em casa menos, e não acompanham o ritual final no Gauch. Aqui, o luto é silencioso, sem gritos, sem desespero, sem lágrimas públicas. Na Índia, o branco é a cor da morte, enquanto no Ocidente o luto é preto. No hinduísmo, o branco simboliza desapego, pureza. Fim do ciclo material. Homens e mulheres em luto vestem branco para demonstrar que aceitaram a impermanência da vida. Não há luxo, não há joias, não há vaidade. A morte exige simplicidade. Já o cinza, menos a cor das cinzas, representa o estágio final. O corpo já não existe, só resta o espírito. Entre as figuras mais impactantes das margens do Ganges estão os Sadhris Agori, homens santos que cobrem seus corpos com cinzas humanas retiradas das piras funerárias. Para eles, a cinza é o maior símbolo da verdade. Tudo o que vive vira pó. Esses homens
rejeitam completamente o mundo material. Vivem entre cremações, meditam ao lado de corpos queimados, dormem nos gauts e usam cinzas como lembrança constante da impermanência. Não é loucura, é filosofia extrema. Eles acreditam que, ao encarar a morte sem medo, o ser humano se liberta do ego. Nem todos seguem o caminho do fogo. Às margens do Ganges existem exceções sagradas. Pessoas que, segundo a tradição hindu, não precisam ser purificadas pelas chamas, porque já são consideradas puras em essência. A cremação não é uma regra absoluta, ela é um ritual. E como todo ritual, também possui exceções profundamente simbólicas. Crianças pequenas, por exemplo, ainda não acumularam karma suficiente para exigir o ritual do fogo. Elas são vistas como almas puras, ainda intocadas pelos erros da vida. Mulheres grávidas carregam 2 vidas dentro de si. Queimá-las significaria queimar também uma alma que ainda não nasceu, menos algo inconcebível dentro da tradição hindu. Por isso, esses corpos seguem outro destino. Pessoas que morreram de doenças graves, como lepra, ou vítimas de mordida de cobra, também não passam pela cremação tradicional. Segundo antigas crenças, essas mortes carregam uma energia específica a menos, e o fogo não é o caminho adequado para esses casos. O rio, então, assume esse papel. E há ainda os sadhis, homens santos, ascetas que abandonaram completamente o mundo material. Eles renunciaram à família, ao dinheiro, ao nome e até ao próprio ego. Na visão hindu, esses homens já morreram espiritualmente enquanto ainda respiravam. Por isso, quando morrem fisicamente, não precisam do fogo. Eles já estão libertos. O rio recebe aquilo que o fogo não toca. Para o olhar ocidental, isso pode parecer incompreensível. Para a fé hindu, é apenas outra forma de libertação. Aqui, o corpo não afunda apenas na água, ele se dissolve no sagrado. No hinduísmo, até as cores falam. Durante os rituais de morte, o branco domina. Ele representa a pureza, desapego e o fim do vínculo com o mundo material. Aqui, a ausência de cor é uma mensagem clara. A vida terrena ficou para trás. Os homens vestem roupas simples, claras, sem adornos. Cabeças raspadas simbolizam humildade, desapego e ruptura com o mundo material. Raspar os cabelos é um gesto profundo. É abandonar o ego para conduzir a alma de outro ser humano. As mulheres, tradicionalmente, não participam da cremação direta. Acredita-se que sua dor emocional possa prender a alma do falecido à terra. Por isso, elas permanecem à distância, menos em silêncio, em oração. Não é exclusão, é proteção espiritual. Após a morte, as cores do cotidiano desaparecem. O vermelho, símbolo de casamento, fertilidade e alegria, menos deixa de existir. Joias são retiradas. O brilho se apaga. A vida entra em pausa. Enquanto isso, os homens assumem o papel central do ritual. Carregam o corpo, acendem o fogo, conduzem a despedida. Aqui, cada gesto tem significado. Nada é aleatório, nada é feito sem propósito. A morte é um código e todos sabem como lê-lo. Entre todos os personagens do Ganges, poucos causam tanto impacto quanto os agoris. Eles vivem à margem da sociedade, à margem da moral, à margem do medo. São ascetas extremos, seguidores de Shiva, que escolheram enfrentar aquilo que a maioria da humanidade evita a qualquer custo. A morte, eles cobrem o corpo com cinzas humanas, restos de cremações, não como provocação, mas como lembrete. Cada cinza sobre a pele diz a mesma coisa. Tudo o que vive
termina da mesma forma. Eles vivem próximos aos Goa'ulds. Meditam onde outros choram. Dormem onde outros se despedem. Para os Agoris, não existe separação entre vida e morte. Tudo faz parte do mesmo fluxo. Alguns Agoris consomem pequenas partes simbólicas de restos humanos. Não por prazer, não por violência, mas como ritual extremo de desapego. Eles acreditam que, ao enfrentar o maior tabu da humanidade, rompem definitivamente o medo da morte. Não é loucura, não é violência. É uma filosofia radical. Para os Agoris, nada é impuro. Nem a morte, nem o corpo, nem a carne. Enquanto isso, o Gandis continua correndo, recebendo cinzas, recebendo corpos, recebendo orações. Vida e morte seguem juntas, inseparáveis.